E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma cena bem inusitada que são algumas alfas reunidas, mas eu vou me concentrar aqui nesse vídeo para mostrar as diferenças entre essa alfa 156 vermelha aqui, tá? E aquela outra alfa 156. Quais as diferenças entre elas, né? Essa aqui é uma ano 2001. Na versão elegante ou elegância. Há controvérsias, curiosamente, a respeito disso, tá, pessoal? Mas lá na tabela FIPE, essa 156 aqui aparece como elegante, mas muita gente jura de pé junto que o certo seria elegância. E essa aqui é uma 156 Sport, né? Apesar de não ter, elas não têm essa indicação aqui na tampa traseira, é só Alfa Romeo 156. E ambas mostram o motor, que era um motor muito interessante, né? Fornecido nessas alfas na época, que era o 2.0 T-Spark, né? De Twin Spark. Ou seja, são motores com duas velas por cilindro. Isso aqui também tem na tampa traseira aqui, 2.0 T-Spark, tá? Mas quais as diferenças entre elas, né, nessa versão Sport e na versão elegância? E eu queria destacar o seguinte para vocês, pessoal. A Alfa Romeo 156 é conhecida por ser um belo sedã, né? Acredito que é um carro assim, com um design extremamente bem resolvido. Mas uma das coisas mais curiosas nesse carro é que geralmente um colecionador, geralmente, não estou falando de todos, tá? Geralmente um colecionador aí de Alfa Romeo 156, ele deseja muito o interior da Alfa Romeo 156 elegante e ele deseja muito o exterior da 156 Sport. E aí eu vou mostrar isso para vocês. Começando com relação ao exterior, né? Quais as diferenças aqui da Sport para a elegante? A diferença marcante são as rodas, tá? A Sport ela tem rodas aro 16 nesse lindo desenho, que aliás é uma ideia de desenho que tem até hoje nos carros da Alfa Romeo, né? E a elegante já tem as rodas aro 15, né? Com um desenho bem mais discreto. Realmente são rodas mais elegantes, tá? São menos esportivas e mais clássicas, digamos assim. São duas rodas muito bonitas, mas sem dúvida essa aro 16 aqui dá um toque mais esportivo no carro e ela é muito desejada, né? Tanto que a gente vê muitas Alfas 156 elegante usando essas rodas aqui, o pessoal vai atrás, né? São rodas muito valorizadas, tá? Outra curiosidade, pessoal, é o seguinte: essa versão Sport aqui ela é muito rara, tá? Ela corresponde assim a digamos, menos de 10% das Alfas 156 que foram importadas para o Brasil. Vou falar aqui números redondos, né? Mas 156 vieram aí cerca de 2.000 unidades para o Brasil e nessa versão Sport aí menos de 200, tá? Então ela é bem mais rara. Então, primeira diferença são as rodas, isso é muito marcante. Obviamente os pneus, né? Os pneus eles não apenas são pneus aro 16, mas são pneus que trabalham com um perfil, né? Uma medida de pneu mais esportiva. Vamos ver onde é que nós temos a medida do pneu aqui. Aqui, ó 205/55/16, tá? E essa aqui que é a roda da elegante. Vamos ver onde é que tá a medida do pneu aqui, ó, 205/60/15, tá? Então aqui a gente está falando de uma medida de pneu mais alta, né? Um pneu com mais borracha, menos esportivo, tá? Outra diferença muito importante externa aqui são essas saias laterais, que aliás é muito raro a gente encontrar uma Alfa 156 assim, com essas saias laterais aqui, né? Especialmente as saias originais, né? A gente percebe que elas são as saias originais porque tem essa tampinha aqui e aquela tampinha lá embaixo. Tem essas duas tampinhas aqui. Então é o sinal, né? Se você está procurando aí, pesquisando uma Alfa 156 e vê essas saias aqui, essas duas tampinhas aí identificam uma saia original, tá? É um ponto assim que dá
outro visual no carro. Realmente a 156 Sport ela se diferencia bastante aí por essas saias. Tá? Então basicamente é isso. Por isso que eu falei que geralmente um colecionador, um admirador de Alfa 156, ele deseja colocar na sua 156 essas rodas aqui e essa saia. Porém, o jogo vira, pessoal, quando a gente está falando do interior dos carros. Por quê? A 156 Sport, ela vinha com um interior de tecido, tá? Olha, mas eu já vi, né? Um amigo meu tem uma 156 Sport com interior de couro. Sim, pessoal, era muito comum, às vezes até na concessionária, como esses carros aqui eram carros premium, né? Carros assim bem caros na época. Era muito comum o pessoal comprar uma 156 Sport e já colocar bancos de couro na concessionária, porque na época assim o banco de couro era sinal assim, de um carro de luxo, requinte, né? Mas originalmente os bancos são assim, tá? São esse banco de tecido, são muito bonitos, tá? Tem essa costura aqui, esse bordado Alfa Romeo, né? E o desenho é bem esse aqui mesmo, né? Essas duas unidades aqui são bem legais aí, porque elas representam bem aí como é que eram os carros, tá? Então, mas eram bancos de tecido, o forro de porta de tecido, né? O volante de couro, que é uma solução, digamos assim, muito usada, é um recurso muito legal até hoje, né? Mas é muito comum aí carros com volante de couro, né? Manopla de couro, né? Tem um acabamento central aqui no painel que imita uma fibra de carbono, né? Que vai dar para a gente ver bem. Então essa era a diferença, tá? Essa era a 156 Sport, essa característica aqui, esse conjunto aqui, tá? Agora vocês vão entender por que a maioria, né? A maioria dos alfistas aí, dos colecionadores de 156 gostam mais do interior da 156 elegante. Esse carro aqui, ele vinha originalmente com um interior que era chamado de kit Momo. Por quê? Sabe aquela grife italiana Momo? Aquela grife ela fornecia para a Alfa Romeo esses lindos bancos de couro aqui, tá? Com esse belo desenho, que aliás é um desenho bem esportivo, me parece mais esportivo do que os bancos da Sport, tá? São bancos muito bonitos. Em conjunto com esse volante de madeira aqui, que olha que coisa diferente, olha que legal que é, né? Deixa eu girar o volante aqui para ficar retinho. Não, trancou o volante, então ficou assim. Mas olha que legal que é, né, pessoal, esse volante de madeira, junto com essa linda manopla de madeira. Isso aqui passa para a gente assim, uma experiência diferente ao dirigir o carro. Até pela temperatura, né? É uma madeira geladinha, assim, uma textura bem lisa. Então, eu acho que é uma coisa muito característica, muito típica desse carro aqui, né? Acho que é uma solução que, se fosse usada hoje nos carros, dá um tom assim, de um carro mais antigo, né? Uma solução que não está muito na moda, mas é muito característico aqui da Alfa 156 esse volante de madeira, manopla de madeira e esse acabamento do painel central aqui, que é um acabamento plástico, mas imita aí madeira, também tem esse tom amadeirado aqui. Tá? Esse conjunto aqui, então, bancos de couro, volante de madeira e manopla de madeira, era um kit conhecido como kit Momo, tá? Olha aqui, que interessante. Olha só que legal, pessoal. Aparece nas laterais do banco aqui, né? Aqui, agora tá... Opa, desfocou aqui. A marca da Momo, né? Que é uma grife italiana. Então, isso é muito legal, né? Inclusive, esse carro aqui traz um folder, eu tava vendo, que explica essas diferenças que eu tô falando para vocês aqui, tá? Então, o carro era... a 156, 2.0 Twin Spark, e aqui fala de kits, né? Então ele apresenta aqui, esse folder, ele apresenta a ideia de que não são versões diferentes, mas é um carro, uma única versão, né? Uma 156 2.0 Twin Spark. Esse aqui é um folder
daqueles que eram entregues na concessionária, né? Alfa Romeo 156, sua força e seu controle, bela foto, né? Onde aparece aqui essa versão elegante, mas o folder ele dá a ideia de que não era uma versão, que eram kits, né? Só que na prática, assim, quem lembra na época sabe que eram vendidas como versões, né? A versão elegante e a versão Sport. Mas aqui, olha só o que aparece, que é uma outra polêmica que existe. Kit esportivo, né? Que seriam bancos esportivos, que são aqueles bancos de tecido que eu mostrei, volante e pomo de câmbio em couro, as saias laterais pintadas, rodas em liga leve 16, os pneus 205 5516, console revestido em fibra de carbono, instrumentos do painel com fundo preto. Essa é outra diferença, né? Observem como os mostradores, aqui o fundo do painel aqui é branco. E eu também acho mais bonito. Claro que isso aqui a gente está falando de algo subjetivo, questão de gosto. E eu já percebi que a maioria aí dos apreciadores de Alfa Romeo gostam mais desse interior aqui da 156 elegante. Enquanto que a Sport aqui, vou mostrar acessando pelo banco de trás aqui, né? A Sport aqui, ela tem o fundo do painel preto, ó. É preto com os mostradores em vermelho, em laranja, né? Olha aí. Então é diferente, né? Eu acho muito bonito o interior dessa Sport aqui, mas acho mais bonito o interior da elegante, tá? Aí vem a polêmica que eu ia falar que aparece nesse folder aqui, mas muita gente diz que não existiu, né? Que é o kit esportivo com couro, ou seja, seria uma 156 Sport com interior em couro, tá? Então, se alguém dissesse assim, eu tenho uma 156 Sport, né, original Sport, com as rodas 16, com as saias, né, com aquele estilo de painel com fundo preto, né, volante de couro, manopla de couro e bancos de couro. Tá aqui. Aparece como sendo algo oficial, mas muita gente diz que esse carro nunca veio para o Brasil, né? A 156 Sport com couro. Fica a polêmica, tá? De qualquer forma, nos documentos não aparece isso. Nos documentos ela aparece como sendo uma Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark. Não aparece como sendo diferenciando as versões, tá? Aproveitando uma diferença que talvez vocês tenham observado, né, pessoal, quando eu mostrei o interior dos dois carros, é a diferença do rádio, tá? E aí talvez alguém diga assim, olha, os rádios são diferentes entre as versões, mas na verdade não. Esse rádio aqui é um rádio um pouco mais moderno, tá? Seria, vamos ver bem certinho aqui, o CDM, né, o Alpine CDM 7854. Esse rádio aqui, CD player, tá? Ele começou a vir nas Alfas 156, ou seja, a Fiat começou a colocar nas 156 que vieram para o Brasil a partir de 2001, tá? A partir de 2000, 2001. E as 156 98, 99, como essa aqui, por exemplo, é uma 98, tá, pessoal? 98, modelo 99. Ela vinha com outro modelo de rádio, tá? Ambos os rádios são originais para o ano, tá? E a gente está falando do Alpine 7833. Então, por que esse CD player aqui, que tem nessa unidade aqui, nessa Sport vermelha, por que é diferente? Não é por causa da versão do carro, mas é por causa do ano, né? As 99 que todas elas vinham com esse CD player Alpine 7833. Então, eu acho muito legal isso, né? Se você está procurando aí uma Alfa 156 para ter de coleção, eu acho muito importante, muito legal ter no carro o rádio que vinha originalmente. Então, se ela for uma 98, uma 99, estamos falando aqui da 78 do Alpine CDM 7833, tá bom? Enquanto se ela for uma 2000, 2001, a gente está falando de um Alpine 7854, seria isso? Vamos confirmar aqui. Até para servir de referência e talvez para alguém que esteja pesquisando. Exatamente, Alpine CDM 7854. Vejam que tem
tem um outro visual aí, um outro design, né, esse rádio, tá? Mas ambos são rádios com CD player. Legal, pessoal. Obrigado pela atenção nesse vídeo aqui. A ideia era mostrar essas diferenças e esse antagonismo, né, ou esse paradoxo que existe entre as Alphas 156, elegante e esporte. Geralmente o pessoal curte muito o interior da elegante, por causa desse kit Momo que eu mostrei, e o pessoal curte muito, em geral, né, o exterior da Sport, com essas rodas e essas saias laterais. Aqueles, portanto, que não são tão apegados assim à originalidade, podem comprar uma Alfa Romeo 156 elegante, né? E aí sair atrás para procurar, é muito difícil de achar, as rodas e as saias da Sport, né? Aí fica com o carro ideal, entre aspas, porém não original. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Um abraço a todos.